Seja numa reunião decisiva, numa apresentação, num desporto ou numa conversa difícil em casa, a pergunta é sempre a mesma: como é que conseguimos ser consistentemente bons sob pressão? Para isso, vamos usar as ideias do livro Uma Mente Destemida, do psicólogo do desporto Craig Manning, alguém que não fala só da teoria, foi tenista profissional, sentiu a pressão na pele e depois dedicou a vida a entender o que se passa na mente de quem precisa de render no máximo. E aqui está o ponto que a maioria de nós ignora. O problema raramente é falta de potencial ou de esforço. O problema é a interferência. Interferência é ruído mental. A voz na cabeça a lembrar falhas antigas, o medo de fracassar quando estás perto de conseguir, a obsessão por resultados que não controlas totalmente e, claro, a preocupação com o que os outros vão pensar. Vivemos num mundo que cobra resultados, mas Manning diz que obsessão por resultados é a forma menos eficaz de os alcançar. Quando a tua atenção vai toda para a execução, para o momento presente, a probabilidade de bons resultados sobe. Então, como treinar a mente para ficar na tarefa quando a pressão sobe? Duas ferramentas centrais. A primeira é prática deliberada. Não é treinar mais tempo, é treinar melhor. Definir um objetivo específico, praticar focado, obter feedback, ajustar e repetir. A segunda é o diário de habilidades mentais. Não é querido diário, é engenharia, objetivo controlável, plano, pontos fortes e fracos, incluindo mentais, e avaliação honesta de motivação, ansiedade e concentração. Para lidar com a ansiedade e o medo, Craig Manning sugere uma abordagem baseada no controle mental, foco no presente e na reestruturação de objetivos. O medo não é uma entidade tangível, mas sim uma construção mental baseada em pensamentos sobre o futuro. Ele surge quando permitimos que nossa mente se preocupe com eventos que ainda não aconteceram. Já a ansiedade é caracterizada por uma sensação de inquietação sobre resultados incertos e varia de acordo com a percepção de controle que temos sobre uma situação. Quanto maior a sensação de controle, menor a ansiedade. É importante notar que a ansiedade não é inerentemente ruim. Ela pode funcionar como um sistema de alarme natural que fornece energia para agir, mas torna-se prejudicial quando a mente reage exageradamente a ameaças percebidas. A habilidade mental mais crucial para combater o medo é a disciplina de viver no presente. A ansiedade é gerada por se preocupar com o futuro, enquanto a culpa vem de viver no passado. Portanto, manter a atenção no agora fecha a porta para o medo. Prestar atenção ao presente permite melhorar a situação atual, o que consequentemente cria um futuro melhor. Muitas pessoas sofrem de ansiedade porque tentam controlar variáveis externas, como o clima, o comportamento dos outros ou resultados finais, sobre as quais não têm influência. Para reduzir a ansiedade, você deve se concentrar nas próprias competências e esforços, em vez de se preocupar com fatores externos. Deve também se responsabilizar apenas pelas suas escolhas e ações diretas e elimine interferências. A ansiedade aumenta drasticamente quando estabelecemos metas baseadas em resultados, como preciso vencer, pois o resultado final nem sempre está sob nosso controle. Em vez disso, adote uma orientação para a tarefa, estabelecendo objetivos focados na execução e melhoria de habilidades, o que promove uma sensação de segurança e reduz o medo. Defina metas que sejam desafiadoras, mas alcançáveis, pois objetivos inatingíveis geram desmotivação e medo. Pratique a visualização e o pensamento positivo. Utilize a lei da extração a seu favor, entendendo que a mente foca naquilo em que pensamos. Use afirmações. A persuasão verbal e a autoafirmação, como dizer "eu consigo fazer isso", ajudam a moldar as vias neurais e a construir a confiança necessária para superar a dúvida. Para se tornar destemido, a ação é fundamental. O medo paralisa, mas a ação elimina o medo, pois a mente muda o foco da preocupação para a tarefa imediata. O uso de um diário de habilidades mentais pode ajudar a estruturar esse processo, permitindo planejar, avaliar o desempenho objetivamente e focar nos pontos fortes em vez das fraquezas. Imagine que sua mente é como um motorista dirigindo um carro à noite. Se o motorista, ou seja, a sua mente, ficar olhando fixamente para o destino final, que está a quilômetros de distância na escuridão, que seria o futuro e o medo, ou olhando constantemente pelo retrovisor, que seria o passado com culpa, ele acabará saindo da estrada. Para dirigir com segurança e sem ansiedade, o motorista deve focar apenas nos poucos metros iluminados pelos faróis à sua frente, ou seja, no presente, e controlar apenas o volante e os pedais, o que é controlável, confiando que essa atenção ao momento imediato te levará ao destino desejado.
O medo é como um filme de terror projetado na tela à sua frente. Ele mostra monstros, desastres e falhas terríveis. No entanto, é crucial perceber que essas imagens não são reais, elas são apenas luz projetada. Na realidade, você está sentado na cadeira do cinema, seguro no momento presente. O monstro na tela não pode te machucar agora. A ansiedade e o medo surgem quando você esquece onde está sentado, ou seja, no presente, e fica hipnotizado pela tela, ou seja, o futuro incerto. Se você prestar atenção apenas à sua cadeira, à sua respiração e ao que está ao seu redor agora, o filme perde o poder de assustá-lo, pois o medo só existe no futuro. Portanto, para lidar com o medo, você não deve lutar contra as sombras na tela. A solução é agir. A ação é como acender as luzes da sala ou sair andando. Se você está apenas olhando para um crocodilo prestes a te atacar, sente medo do que pode acontecer. Mas se o crocodilo ataca e você tem que lutar contra ele, o medo desaparece imediatamente e é substituído pela ação e pelo instinto de sobrevivência. Você está ocupado demais lidando com a realidade imediata para ter medo. Então, entenda que o medo é apenas uma projeção mental de um futuro que não existe. Traga sua atenção de volta para o momento presente. A ação elimina o medo. Quando você se ocupa com a tarefa imediata, orientação para a tarefa, não sobra espaço mental para projetar filmes de terror sobre o futuro. Mas o que acontece quando um obstáculo interno, como o medo, simplesmente nos paralisa? Para começar, vamos tentar enxergar a vida de um jeito um pouco diferente. Pensa nela como um grande palco, uma série de performances. A grande diferença aqui é que o nosso principal adversário não está do outro lado, não. Ele está dentro da gente. Seja fechando um negócio, fazendo uma apresentação, praticando um esporte, ou até mesmo nas nossas interações em casa. Estamos constantemente em um modo de performance. Entender isso é o primeiríssimo passo, porque aí os desafios e as soluções acabam se tornando universais. E aqui está o pulo do gato para a gente desmistificar o medo. Ele não é uma força externa real, não. Como vimos anteriormente, ele é uma construção da nossa mente, uma projeção sobre o que poderia acontecer. Ou seja, o medo vive na nossa imaginação sobre o futuro e não na realidade do presente. A forma como a gente encara um desafio já define metade do caminho. E como de fato se constrói uma mente destemida? Isso não acontece por acaso. Existe um método, um conjunto de ferramentas para terminar essa habilidade. E o ponto crucial é este: não adianta só ter conhecimento teórico. Superar o medo e cultivar uma alta performance exige ação consistente, deliberada. É um treinamento mental muito parecido com o treinamento de um músculo na academia. Primeiro, definir metas que dependam do nosso próprio esforço, não de fatores externos. Segundo, praticar com intenção, com foco em melhorar habilidades específicas. E terceiro, registrar e refletir sobre o progresso. A prática deliberada é a alma do negócio. O conhecimento só tem valor de verdade quando ele se transforma em ação. E tem uma frase do Thomas Henry Huxley que resume isso perfeitamente. O grande objetivo da vida não é acumular conhecimento, mas sim agir. O verdadeiro valor tem que pegar o que se aprende a usar para gerar uma mudança real. E assim, a gente termina com uma reflexão. Qual é o primeiro passo, por menor que seja, que pode ser dado hoje para começar a construir essa mente destemida? Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de fármacos, e que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu like e o seu comentário. Assim, o conteúdo é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou da descrição deste vídeo e descubra o poder desta prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental, para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.